Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal de número 53, cujo tema é Convivendo com as Diferenças. E aí, Rita, o que está motivando a gente a falar desse tema? Então, nós participamos de um grupo de estudo e estávamos lendo o livro A Legislação Divina, do Adolfo Marques dos Santos, e surgiu, esse assunto sobre as diferenças em uma parte do livro. Foi o capítulo 22, aquele, Isso. A Ascensão da Ética, não é isso? É, o capítulo 22. E aí veio a sugestão, para que a gente falasse sobre as diferenças. Como a gente adora uma sugestão, cá estamos nós. Mas falar de diferença nos dias de hoje é bastante complicado, né, Rita? Ué, Porque o assunto que tá a gente aí, né? é o fato com qual a gente mais convive hoje, né? É. Não só a diferença, mas a possível gente, fugiu o nome. Beligerância, né? Tá falando bonito, hein? Não, mas porque não é um termo que a gente usa toda hora, Não, né? não. A beligerância entre esses diferentes, né? É. Porque certamente nós estamos falando das pessoas, né? Dos grupos, das suas ideias, dos seus ideais, né? E isso realmente tem causado, até nós fizemos um tema há bastante tempo no qual a gente falou de polarização, né? E aí falamos, dessa segregação, da humanidade em grupos, porque isso de nada, resolve a nossa situação sobre as diferenças, né? Na verdade, causa uma diferença maior, né? E no frigir dos ovos, que é um termo engraçado. Lá vem outro termo, o seu hoje tá No que frigir tá, dos ovos, né? Não resolve os problemas, né? Porque se as pessoas não param em tese para conversar, para trocar ideias, né? Para buscar pontos de convergência, fica muito difícil, né? Porque fica um de um lado, outro do outro, e a solução é um muro que está no meio entre os dois, né? Pois é. E assim, que diferença é essa de que nós estamos falando? Só estamos falando de diferenças externas, não é? Sim. Porque, na verdade, nós somos todos, em essência, somos todos iguais. E é só esse externo que é diferente. E que diferença faz isso, não é? Se uma pessoa é preto, é branco, amarelo, se é alto, se é magro, se é baixo, qual a diferença, que faz? Se é homem, se é mulher, se é homossexual, qual a diferença? Nenhuma. Não, eu acho que Somos todos seres humanos, né? Não faz diferença nenhuma, né? O que muitos dizem, e eu particularmente concordo, é que nós devemos, dentro de um processo de educação que precisa começar nas nossas casas, com os nossos pais, aprender o respeito pelas pessoas, né? Pelo ser humano, né? Sim, porque afinal de contas, o que nos interessa é como você se porta socialmente, como você contribui, né? As suas opções ou as suas ideias, mesmo que sejam divergentes das minhas ideias, elas precisam ser ouvidas e elas precisam ser, pelo menos, respeitadas, né? Isso, você não precisa concordar, E eu não tenho que mundo adotar a sua ideia, né? E eu não tenho que impor a minha ideia. Porque hoje o que se percebe é que, além das pessoas estarem se separando, né, no sentido das ideias, elas querem impor umas às outras, né, os seus valores. Sendo que aquele negócio, cada um tem uma forma de ver, cada um tem uma forma de sentir. Lembra que nós estávamos conversando um dia desse sobre essa questão da gente querer impor o nosso modo ocidental ao pessoal do Oriente? Né? Esquecendo que eles são milenares, né? Que muitas vezes nós sabemos que muito da nossa civilização começou no Oriente. Nós não podemos impor uma cultura para um povo de uma outra cultura, né? A nossa cultura em cima de uma outra cultura. Isso não vai levar a nossa nada. Cultura, os nossos valores, né? Nada a ver, porque cada um é de um jeito, cada um, né, foi moldado de uma forma, cada um sente de uma forma. Aquilo que a minha forma de ver pode ser uma coisa absurda, né? O outro acha extremamente normal. Pois mas isso tudo, se desfaria, todas essas hipóteses aí, essas teorias, essas teses sobre essas diferenças, isso tudo cai por terra se nós realmente levarmos a sério as leis divinas, né? Sim. A lei de causa e efeito e a de reencarnação. A gente falou sobre a reencarnação um tempo atrás, em um dos vídeos da gente, e isso faz toda a diferença, não é? Inclusive a gente estava assistindo um vídeo esses dias sobre reencarnação e eu achei bem bacana quando falou-se, que foi abolido, a reencarnação. Por quê? Porque isso igualaria todo mundo.
Então eu achei isso perfeito, entendeu? A reencarnação, ela põe todo mundo no mesmo patamar, todos são iguais perante a lei. Então você está querendo dizer que, no caso, isso foi no concílio de Nicéia, né? No governo de Justiniano. Que foi retirada a reencarnação mas nós sabemos que uma das questões era uma questão de cunho pessoal, né? Que era o posicionamento da Teodora, que na verdade era um posicionamento assim à margem da lei, né? Ela tinha uma série de atitudes. E daí que ela convenceu o marido Justiniano, né, a abolir a reencarnação, como se ele tivesse não só poderes na terra, como no céu. Tolinhos. Né? E, de fato, né, esse aspecto que você levantou agora, né, uma vez que ele era um imperador, imagina o imperador se aceitar como se fosse um escravo. Pois é, né? entendeu? Era igualar todo mundo, entendeu? Então, não, é essa ideia de igualdade, aí. realmente, politicamente falando, né, era algo que não se sustenta. Pois é. Embora isso aí também é como é que a gente pode dizer? É uma forma humana limitada de ver as coisas, né? Pois é. Porque se não aceitamos a igualdade, como é que vamos aceitar que somos todos irmãos? E aí, que somos todos filhos do mesmo Deus? E como é que vamos amar ao próximo como a nós mesmos, né? Não, em hipótese alguma. Então somos todos iguais perante Deus, né? Somos filhos de Deus, somos todos iguais. Não tem essa diferença. Porque somos diferentes no externo, no exterior, mas e daí? É igual a natureza, né? Nós temos plantas, uma samambaia, um carvalho, são todos do reino vegetal, mas elas são diferentes no externo, mas estão todas no mesmo reino. Um animal, tem um cachorro, tem o gato, tem o crocodilo, eles são diferentes, mas fazem todos parte do mesmo reino. Assim somos nós, né? No reino humano, o reino nominal, que somos diferentes no nosso externo, mas somos iguais em essência, né? Mas tem uma coisa que a gente aprende, Rita, que eu acho que essa questão da compreensão, essa questão da aceitação da diferença passa muito pela compreensão, né? Passa muito pelo fato de nós estarmos equilibrados internamente. Né? Sim. Porque aquele que já alcançou o seu equilíbrio, aquele que consegue de fato entender, né, que deve amar a Deus sobre todas as coisas e que deve amar ao próximo como a si mesmo, ele já superou essas questões, né, de não compreender o ponto de vista do outro. Né? O equilíbrio é como é que chama? Um sinalzinho, né, de uma evolução, né? Porque conforme nós vamos evoluindo, nós vamos nos equilibrando, né, em emoções, em pensamentos, em tudo. Então essa forma equilibrada, né, faz com que essas diferenças não causem nenhum constrangimento, não é? Porque na verdade vemos todos como irmãos, como iguais. Com toda certeza. E aí você não tem a necessidade de impor a sua verdade. Até porque, né, como nós aprendemos, as verdades são relativas aos planos de consciência no qual a gente se encontra. Pois é. E se de fato, né, você já tem uma parcela dessa verdade, o outro necessariamente não tem que estar no mesmo ponto que você. E daí você precisa compreender que é natural que ele pense diferente, que ele sinta diferente, que ele veja diferente. Né? Agora, o que nós não podemos permitir é que essas diferenças nos dividam, que essas diferenças façam com que a vida se torne um lugar árido, né? De forma que um é mais egoísta, um quer mais as coisas para si, né? O outro, uma vez que não é seu irmão, não precisa ser valorizado, não precisa ser visto, né? Não precisa ser atendido. E com isso a gente vê com outros olhos, né? Essa diversidade é tão interessante e não é monótona. Não é? Imagina se tudo fosse igual, só houvesse um tipo de planta, só houvesse um tipo de pessoas, fossem todos iguaizinhos, por fora, né? Ia ser meio monótono. Então a diversidade é até divertida, né? Não, ela é interessante. Principalmente se for vista com inteligência, como a gente está falando, né? As trocas são necessárias, as opiniões divergentes são necessárias. Aliás, a força da unidade reside exatamente no fato de aparentemente sermos heterogêneos, né? Mas somos todos complementares. É, isso aí. Legal. Mas é isso, gente. Isso aí é só para vocês pensarem a respeito, né? Vocês podem dar sugestões, vocês podem discordar da gente, né? Mas, de qualquer maneira, não esqueçam de passar nosso vídeo, né? Com certeza. Então, não esqueçam de dar o seu like, o seu dislike, visitem nosso canal, não é verdade? Se inscrevam, repassem o vídeo para os seus amigos. E mandem mais sugestões. É isso. Então, um ótimo final de semana para vocês, tudo de bom, um grande abraço. Tchau, tchau, beijo. Valeu, tchau, Rita! Tchau!